Eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Agora eu estava no mundo e a meditação de hoje, né? Hoje é o oitavo dia de clamor, oitava quarta-feira de clamor. E essa oitava quarta-feira, ela quer falar despertamento para missões. Mas o que eu vou abordar aqui é uma missão, mas uma missão evangelística. O pastor está querendo fazer aqui, está nos ensinando, para que nós evangelizemos, para que nós falamos do amor das pessoas que estão perdidas, que estão no laço de Satanás. Agora eu estava lá, e tudo que eu estudei hoje, nesses dias atrás, tudo isso se encaixa no sentimento das pessoas que estão lá no mundo. E a palavra do Senhor, ela está em Neemias, no capítulo 1, no versículo 4. Neemias, capítulo 1, versículo 4. E diz assim o texto: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Gostaria que o irmão que estiver no coração de orar por mim, eu recebo essa oração. Amém, Jesus. Nós lemos aqui, irmãos, uma passagem em Neemias, né? No livro de Neemias. Neemias quer dizer, eu li aqui, o Senhor tem confortado. O nome de Neemias quer dizer, o Senhor tem confortado. E nós vemos que Neemias, quando soube da situação que estava Israel, Jerusalém, né? Como eles estavam lá, depois que eles vieram do cativeiro, teve alguns que voltaram, e eles foram habitar lá naquela cidade. Chegando lá, os muros estavam derribados, estava uma assolação, e eles foram habitar ali. E lá eles estavam totalmente, irmãos, totalmente desgarrados. Eles estavam sofrendo, eles estavam sendo humilhados, né? E aqui no versículo mais acima, no versículo 3, diz assim: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se achavam lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derrubados e suas portas queimadas. E esse povo, ele estava lá totalmente abandonado. E Neemias sentiu no coração dele, né? E orou ao Senhor, e pediu para o Senhor, né? Que tocasse no coração do rei Artaxerxes, para que ele pudesse voltar lá, e levantar os muros, para que a cidade, ela ficasse de pé novamente, e os habitantes dela não estivessem tão desamparados e tão naquela miséria. E aí, irmãos, nesse oitavo dia, nesse oitavo quarta-feira, foi passado pela nossa professora para que nós falássemos do clamor por um despertamento missionário. O que é um despertamento missionário? Está escrito: despertamento missionário está associado ao interesse por pessoas, e se interessar por pessoas consiste em 3 fatores. Os fatores são, irmãos,
enxergar a dor e a tristeza no coração das pessoas. Nós vemos aí no mundo que as pessoas elas pensam que estão bem, mas nós temos uma brecha muito grande, e nós temos que enxergar a dor e a tristeza no coração das pessoas. E a Bíblia diz assim: as pessoas passam por grande sofrimento e humilhação. Foi aquele versículo que eu li. As pessoas podem estar rindo e parecer que estão se divertindo, mas existe um grande vazio dentro dela. Existe, irmão, um grande vazio dentro dela. Eu lembro quando eu estava no mundo, e eu estava lá, passava aqueles momentos de alegria, e eu me sentia depois um vazio muito grande no meu coração, porque eu sabia, conhecedor da palavra que sou, que se eu morresse naquela hora, eu iria para o inferno. E nós vemos as pessoas aí no mundo, eles sorriem, eles pegam muitas coisas, pegam a bebida alcoólica, a cerveja, as festas, as churrascadas, a prostituição, o cigarro, tudo isso, o dia a dia deles, social, eles pegam tudo isso, e tem naquele momento, irmãos, eles têm uma alegria, mas no coração deles, dentro deles, está um vazio muito grande. E é isso que nós temos que apresentar para eles. A nossa função, a nossa missão, é o que o pastor está nos ensinando às quintas-feiras, para que nós evangelizemos esse povo, que nós tenhamos compaixão desse povo, que nós temos amor pelas almas que estão perdidas, porque eles precisam de compaixão, porque o vazio dentro deles é muito grande. Na hora eles sorriem, na hora eles estão tudo bem, na hora eles pensam que são felizes, na hora que eles estão ali se divertindo, estão numa balada. E é por isso, irmão, que eu sempre falo: você que está aqui, você é um privilegiado, porque você está aqui, você está feliz, e quando você chegar na sua casa, não vai ter esse vazio grande, porque esse vazio é preenchido por Jesus Cristo, amém? É esse o vazio que essas pessoas estão precisando conhecer. E aqui diz, espiritamento missionário está associado ao interesse por pessoas. Nós temos que nos interessar pelas pessoas. Nós temos os nossos familiares que não são crentes, e nós vemos que eles têm uma alegria, mas é passageira, porque eles têm os problemas deles também, e nós sabemos que aquilo ali, aquela falta, aquilo que faz eles ficar aflitos, nós sabemos que só Jesus pode preencher esse vazio. E nós temos a nossa obrigação, como diz essa palavra aqui, nessa quarta-feira, que a nossa escola, que a nossa professora nos passou, na quarta-feira, na 8ª quarta-feira, clamou por um despertamento missionário, que nós amamos mais, que nós temos mais amor por essas pessoas. E diz assim, continuando, aqui na segunda, que tem aqui: perceba a dor que está escondida por trás do sorriso. Por quê? Porque tem aquele vazio, irmão, no coração das pessoas que estão aí no mundo, e nós temos aquele vazio terrível, e eles sorriem, mas aquele sorriso é um sorriso passageiro. Agora o meu sorriso e o seu sorriso, ele é um sorriso eterno. Por quê? Porque mesmo que nós morramos hoje, nós sabemos que nós temos um lugar preparado no céu. E o que eles têm? O que eles têm? Eles não têm nada, eles estão enganados. E há de nós, tem que ser eu, tem que ser você, para falar isso para eles, para evangelizá-los, E nós temos, irmão, o segundo ponto, o segundo fator, é enxergar que a vida das pessoas está desprotegida contra os ataques de Satanás. Por quê? Porque, como está escrito, o muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas destruídas pelo
veio fogo. Aquele povo estava desprotegido. A cidade estava desprotegida. Assim é a vida das pessoas que estão à mercê dos ataques de Satanás. Essas pessoas, irmãos, eles estão totalmente desprotegidos. Não é como nós temos nossas lutas, mas nós temos o escudo, que é Jesus Cristo, em nossas vidas. Eles não, por isso que nós temos que mostrar a eles quem é Jesus. Temos que falar do amor, temos que falar quem é Jesus Cristo para eles, apresentar Jesus Cristo para eles, porque está escrito, irmãos. Sabe o que está escrito aqui? E a irmã Fátima, ela fez muita ênfase sobre isso, porque vocês sabem qual é o alimento de Satanás? O que ele se delicia é a infelicidade do ser humano. A infelicidade do ser humano é o melhor alimento para Satanás. Ele se alimenta da infelicidade humana. E as pessoas, irmãos, estão vulneráveis diante das investidas de Satanás. Eles estão que nem aquela cidade. Os muros estão derribados. E Satanás ciranda em cima deles. Eles não têm esse conhecimento. Então, ai de mim, ai que você venha falar sobre o amor de Jesus, sobre a vida deles. Irmãos, eu vi um evangelista, o nome dele é Monte, e ele amava as almas. Nos 60 anos de vida dele, ele ganhou 500 mil de almas para Jesus. A vida dele, irmãos, era ganhar e mostrar o amor de Deus para as pessoas. Em um dia só, eu leio na biografia dele, ele fez 200 visitas. A vida dele era falar do amor de Jesus e apresentar Jesus para as pessoas. Ele diz assim: o meu púlpito é o mundo. Ele pregava aos bosques e baladas e falava do amor de Deus a tempo e fora de tempo. E nós temos que ser assim também, irmãos. É difícil, não estava, é difícil. Como é difícil, irmão? Pastor Caio sabe onde nós trabalhamos, como é difícil. Mas eu vou entrar agora aqui, irmãos, no terceiro ponto. E esse terceiro ponto você pode fazer, eu posso fazer. Pastor Caio sempre faz lá na empresa onde nós trabalhamos. Eu quero entrar aqui no terceiro ponto, que diz assim: entender que o estilo de vida das pessoas, o estilo de vida pecaminoso das pessoas é que gera essa situação. Diz assim, aí Neemias, confessando ao Senhor, ele diz assim: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos e aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Isso está escrito em Neemias 1, 6 e 7. Aí, irmãos, o que quer dizer isso? Que aquele povo, ele sofreu por quê? Por que foi derribado os muros? Porque os muros caíram e foram queimados? Porque eles foram levados cativos? Por causa do pecado. O pecado, irmãos, ele fez eles serem subjugados por aquele povo. E a vida das pessoas que estão fora não é a mesma coisa. Eles estão sendo subjugados por Satanás. Por causa do estilo de vida deles. Eles se apegam mais às coisas que não tem nada a ver, mas é falta do conhecimento. Porque é que nem eu, uma vez eu vi postado lá: Jesus não é 190, porque as pessoas, elas só vão ao encontro de Jesus quando a coisa aperta. Aí liga 190, que nem quando você está no pior, você liga 190 por quê? Para chamar a polícia. Então as pessoas que estão aí no mundo, elas só lembram de Jesus na hora que as coisas apertam,
Na hora que a coisa fica difícil, aí sim, aí, meu Deus, Jesus. Mas passou aquele momento, eles esquecem que Jesus existe. Não é o meu caso, não é o seu caso, irmão Diane, não é seu caso, irmão Joana, não é seu caso, irmão Letícia. Nós estamos na presença do Senhor e precisamos dele, sabemos. Mas viemos aqui nesta quarta-feira para adorá-lo, para bendizê-lo, para dizer que ele é tudo em nossas vidas. E se não fosse a infinita misericórdia dele, certamente o mundo já nos teria consumido. Porque, irmãos, nós somos falhos, mas nós buscamos, nós estamos buscando, nós estamos indo atrás, nós estamos pedindo misericórdia. E é isso que eu e você temos que apresentar para esse mundo. Para apresentar para um amigo na escola, para apresentar para um amigo do trabalho, para apresentar para um cliente meu, para apresentar para um cliente. Mas, irmãos caros, é muito difícil a gente falar do Evangelho, porque nós temos nossos afazeres. Aí diz aqui, irmãos, que eles, o povo, eles dão a vida e eles têm o quê? Eles têm o significado dele atrás do dinheiro. Mas nós podemos, com as nossas atitudes, porque a dificuldade de nós falarmos do Evangelho para as pessoas é porque elas se veem, muitos crentes, muitas pessoas dão mau testemunho, porque isso, porque aquilo outro. Mas eu, irmão Clodó, você, irmã Fátima, pastor Caio, irmã Tatiana, nós podemos pregar o Evangelho. Sabe como? Com as nossas atitudes, com o nosso andar, com o nosso falar, com o nosso pisar, com a nossa entrada, com a nossa saída. Porque se as pessoas veem em nós coisas boas, atitudes boas, prosperidade, saúde, sabendo que nós também temos luta, mas nós temos em quem temos crido, elas vão ver que há algo diferente em nós. E a nossa vida será uma pregação do Evangelho. Porque não adianta nada, irmãos, nós não damos testemunho nenhum. Porque a pessoa vai chegar, o nosso vizinho, o nosso companheiro, o nosso cliente, e dizer assim: eu vou ser crente para ser desse jeito? Para ser igual àquela pessoa? Para ser igual àquela outra pessoa? Eu prefiro estar no mundo. Porque a pessoa está na igreja e é pior que eu. Então o nosso testemunho, ele é uma pregação do Evangelho. Ele vai trazer as pessoas para dentro da igreja. Ele vai mostrar para as pessoas o quão bom é estar na presença de Deus. O seu testemunho, o meu testemunho, ele vai mostrar para as pessoas o meu andar, o meu falar, o meu caminhar, as minhas dívidas que eu tenho que pagar, a mentira. Eu tenho que dar exemplo. O cristão, ele é exemplo. Ele é exemplo. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. E se nós somos a luz do mundo, nós temos que entrar nas trevas, e as trevas vão ficar claras. Nós temos que ir numa terra inóspita, e ela vai o quê? Ela vai dar fruto, certo? Uma carne que vai se apodrecer, você sendo sal, ela vai se conservar. Então, irmãos, note bem o que eu estou te dizendo. Nós temos que pregar o Evangelho. Se não der para falar do amor de Deus, muitas vezes não dá. Se não dá para falar do amor de Jesus, mas as minhas atitudes, irmã Gabriela, as minhas atitudes, irmã Isabela, as minhas atitudes, elas vão demonstrar o que Cristo é em minha vida. A minha atitude, ela vai demonstrar se vale a pena ou não ser filho de Deus para esse mundo. Porque nós temos que o mundo, irmãos,
ele jaz no maligno. E nós temos que amar essas almas. Temos que sofrer por elas, porque um dia eu já estive lá, e eles sorriem, eles brincam, mas quando chega na casa deles, irmãos, o vazio é muito grande, é um vazio terrível, é um vazio infinito, porque falta aquele que preenche tudo com o seu amor, que é Jesus Cristo. Por isso, irmão amado, dê testemunho, mostre quem você é, para que a pessoa que veja você, ela tenha inveja santa de você, e ela queira vir. Se for para mim ser igual a irmã Joana, eu quero ir para a igreja, porque ela é uma serva do Senhor. Se for para mim ser igual a irmã Thalita, eu quero ir para a igreja. Agora, se você não dá testemunho, fica difícil, fica muito difícil, porque quando você abrir a boca, para com isso, para com isso, você é crente, nem parece que você é crente. Você entendeu, irmãos? O que Jesus quer que nós aprendamos nessa noite? Que nosso testemunho, ele resgate as almas, que ele traga as almas para conhecer esse Jesus, para que possa preencher aquele vazio tão grande que há dentro dele. E a Bíblia diz assim: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Ai de mim, ai de você escandalizar o Evangelho. Seria melhor que ela fosse lançada no mar, como uma pedra de moinha amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Isso está escrito em Lucas 1 e 2. Ai de mim, irmãos, ai de você, se o escândalo, se o escárnio para o Evangelho vier de nós. Por isso, nós temos que ser luz do mundo, sal da terra, exemplo. A nossa vida tem que ser um exemplo na presença de Deus. Não somos perfeitos, mas temos a perfeição de Cristo em nossas vidas. E é por isso, irmãos, que esta palavra falou muito ao meu coração. E eu chorei sozinho hoje, porque minha esposa me abandonou hoje. Abandonado. Estava abandonado. Quero fazer um protesto. Fui abandonado da esposa. É difícil, mas eu chorei em saber quando as almas estão perecendo neste mundo. E eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que mais uma vez estou contente, porque pude ter falado, né, do amor de Deus e dizer o quão bom Jesus é, quão bom Jesus é para nossas vidas. Nós não temos que ter, irmãos, inveja nenhuma das pessoas. Hoje mesmo vinha eu e o pastor Caio, o nosso fiesta, aí passou um rapaz, ele até me deve, né, cara? E ele passou num carro, 500 mil, cara? 500 mil. Passou um Porsche por nós, 500 mil reais. Só que, irmãos, é muito sofrimento, é muito dinheiro e muito sofrimento. O pai dele estava